Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. E todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook, sejam todos bem-vindos à Santa Missa do 24º Domingo Comum. Intenções: 7º dia de Geraldino Alves Rodrigues e 1 ano de falecimento de Valteir Alves do Nascimento. Nesta liturgia, somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida nova do seu reino, ao qual se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e o perdão. Jesus nos pede que o rancor e a raiva não tenham lugar em nosso coração, pois todos pertencemos a Ele, que morreu e foi ressuscitado por amor à humanidade. Todos de pé, iniciemos a nossa Santa Missa. O amor nos atingiu e nos trouxe até aqui. Que alegria é te encontrar. Dentro em nossos corações, vida nova de surgir. O amor de Deus nos faz cantar. O Senhor nos escolheu e a promessa se cumpriu e nos envolveu com sua glória. Exultem de alegria todos que o adoram, pois o nosso canto é de vitória. Eis a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos o seu nome, fonte de amor que restitui a humanidade. Nós glorificamos o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa. Nós queremos acolher aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pela Rádio Veredas. De modo especial, nós acolhemos Diácono Marcos Vinícius, que veio para nos visitar e também para passar o seu último domingo de diácono, né? Sábado que vem será ordenado padre junto com outros 3 diáconos. É isso, são 4 diáconos que serão ordenados padres para a nossa diocese. Então nós acolhemos ele com a salva de palmas. Seja bem-vindo, muito obrigado. E depois ele volta para celebrar conosco em outra ocasião, assim como quando ele for ordenado, ele volta para celebrar a Santa Missa. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas intenções, aquelas pessoas pelas quais nós nos propusemos a rezar, aquelas intenções pelas quais nós viemos aqui rezar, as pessoas também pelas quais nós somos obrigados a orar, pelo nosso dever cristão. Coloquemos, apresentemos todos esses pedidos, essas intenções a Jesus nesta Eucaristia. De modo especial, rezemos pelas famílias enlutadas de nossa comunidade, pelas pessoas doentes. No início desta celebração, vamos reconhecer as nossas culpas, para celebrar com mais dignidade estes santos mistérios. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo
e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, as leituras desta liturgia da palavra, nos propõe a realidade do perdão como algo necessário dentro da comunidade cristã, dentro da prática cristã. O evangelho de hoje termina assim: Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Senhor, nesta liturgia da palavra, propõe para nós o perdão, a compaixão. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer e podemos fazer é: por que perdoar? Por que nós devemos perdoar? Bom, a história que Jesus conta para nós através dessa parábola nos diz por que nós devemos perdoar. Havia aqui um devedor, um empregado devia para o seu patrão uma enorme fortuna. Veja, uma enorme fortuna. O Evangelho nem cita quanto é esta fortuna, mas diz que é uma fortuna. Então a gente imagina que é muita coisa e que era impossível de pagar. O empregado devia para o seu patrão uma enorme fortuna. E depois de suplicar tempo para pagar esta dívida,
o patrão, ao invés de dar tempo, deu a ele o perdão da dívida. Então ele tinha uma enorme fortuna, devia, pediu para o seu patrão que desse tempo para ele pagar. O patrão não só deu tempo, mas perdoou a dívida. E imediatamente, saindo dali, este homem encontrou um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas. Devia pouquinho, uma quantidade ínfima diante da fortuna que ele devia, diante da dívida que ele tinha, que inclusive ele acabou de ser perdoado desta dívida. E ele imediatamente começa a sufocar este homem, dizendo: paga o que me deves. E este homem faz a mesma súplica que ele fez para o patrão: dai-me um tempo e eu te pagarei. E ele não dá esse tempo, manda o homem para a prisão. O patrão fica sabendo, volta atrás, podemos dizer assim, volta atrás na sua bondade ali, no seu gesto de bondade, no seu perdão, e joga o homem na prisão, na mão dos torturadores, para que pague todos os centavos que ele deve. Então essa história nos mostra por que perdoar? Por que nós devemos perdoar? Porque nós fomos perdoados. É simples assim. A nossa dívida, como daquele empregado, em relação a Deus, é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém neste mundo possa ter conosco. Ou seja, a nossa ofensa a Deus, ela é muito maior do que alguma ofensa que eu possa ter sofrido nesta vida. Só que nós nos achamos muito importantes, nós nos achamos quase que deuses. Como que esta pessoa pode fazer algo assim comigo? Logo comigo? Por que comigo? É a pergunta que a gente faz. E aí, então a gente se fecha e carrega aquela mágoa a vida inteira e conta para todo mundo, porque veja eu, depois de tudo que eu fiz para esta pessoa, eu que só faço bem, eu que não procuro saber da vida de ninguém, não fico aí com fofocas e de repente olha o que acontece comigo. Essa pessoa falou mal de mim, me traiu, passou a perna em mim, falou mal do meu filho, do meu marido, da minha esposa, sei lá do que. A gente se acha muito importante, nós nos temos em alta conta. E é por causa disso que nós achamos que a ofensa é infinita. A ofensa que os outros fazem conosco é uma ofensa que não tem condições de ser perdoada, porque afinal de contas eu tenho dignidade infinita, porque eu sou quase Deus. O pano de fundo das nossas justificativas para não perdoar é esse. A gente sempre se questiona: por que eu? Por que essa pessoa fez isso comigo, logo comigo? Nós nos achamos importantes. Mas quando a gente olha para Deus, é Deus. Ele sim é importante. Ele sim tem dignidade infinita. Ele sim sofre ofensas infinitas, porque a ofensa é de acordo com a dignidade, é em proporção da dignidade do ofendido. Então, ofender a Deus é diferente de ofender a minha mãe, embora minha mãe tenha uma dignidade extraordinária, mas diante de Deus não é nada. E, no entanto, eu ofendo a Deus, mas quando ofendo a minha mãe, e devo, também, é claro, ficar pesaroso de ofender a minha mãe. Mas quando eu ofendo a minha mãe, eu fico pesaroso. Às vezes nem fico. Às vezes fico pesaroso com outras coisas, Então, a ofensa que nós cometemos em relação a Deus com nossos pecados, ela é infinitamente maior, porque Deus tem dignidade infinita, porque Deus é Deus, é puro amor, é pura misericórdia, é pura bondade, e no entanto nós o ofendemos, rejeitamos, desprezamos. Ah, padre, eu não faço isso. Claro que faz, porque você peca. Ah, mas é só um pecadinho.
é uma coisinha de nada que eu faço ali em segredo, às escondidas. Mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração, Deus entende. Padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Algumas pessoas no confessionário falam isso. Só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. O resto é muita coisa. Pior é quando diz: Padre, eu não matei e não roubei, então não sei o que falar. Então não sei, não matei e não roubei, então eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa extraordinária, não deveria nem estar aqui. Eu também acho, você deveria estar no céu, junto com os anjos e os santos, reinando com Deus. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos limitados, e esta limitação naturalmente fere as pessoas, fere a nós mesmos, e é claro, fere a Deus, porque Ele é puro amor, pura bondade, pura compaixão, e no entanto, Ele nos perdoa. A nossa fortuna, a fortuna que nós devemos, a nossa dívida imensa é perdoada todas as vezes que nós nos achegamos ao confessionário com o coração arrependido. Deus nos perdoa. Nossa dívida com Deus, nós jamais poderíamos pagar. Se a gente fosse pagar, nós deveríamos ser deuses, mas não somos. Por isso que só Jesus pôde pagar a nossa ofensa, porque Ele é Deus. Só Jesus pôde realmente nos redimir, porque Ele sim pode pagar a nossa dívida, porque Ele é Deus. Ele morreu no nosso lugar, pagando a nossa dívida, porque Ele é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Agora nós, o que é que nós somos? Então, por que perdoar? Qual é a razão? Porque parece até um absurdo. Uma mãe que teve o seu filho assassinado, tem que perdoar o assassino? Sim ou não? Sim. Um pai que teve o seu filho assassinado, tem que perdoar o assassino? Sim. Um filho que teve a sua família dizimada por um assassino, tem que perdoar? Tem. Mas por quê? Parece algo absurdo pedir isso. Até algumas pessoas dizem assim: olha, perdoar é coisa de Deus. Eu não sou Deus, então eu não perdoo. Perdoar é Deus que perdoa. Justamente porque você não é Deus, tem que perdoar. Porque é pequeno, é miserável, é limitado. E é por isso que tem que perdoar. Deus teria razões para não perdoar, porque Ele é pura bondade. Agora nós, olhando para nós mesmos, a gente vai reter o perdão. Então por que perdoar? Porque Deus nos perdoa. Apesar da dívida imensa, Deus nos perdoa. O rancor e a raiva são detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Rancor e raiva são coisas detestáveis para a gente carregar. Para que perdoar? Por quê? É porque Deus nos perdoa. A razão, o motivo, o sentido da gente perdoar está em Deus, no perdão que Ele nos oferece. Também o amor aos inimigos. Por quê? Porque quando éramos inimigos, Deus nos amou. A razão, o sentido, o motivo está em Deus. Agora, para que perdoar? Por quê? Em Deus. Para quê? Porque o pecado ou a raiva, o rancor são coisas detestáveis. Para que perdoar? Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não nos fez para a gente ficar carregando mágoas e rancores a vida inteira. Uma pessoa que carrega mágoas e rancores é uma pessoa ruim, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não vive bem. Você vê na cara dela que ela não vive bem, não dorme direito. Pessoa que guarda rancor e raiva é uma pessoa infeliz. Para que perdoar? Para a gente ser feliz, para a gente viver bem, para a gente viver com tranquilidade, com liberdade, para a gente poder caminhar na rua tranquilo, sem ficar observando se vem um inimigo por aí, que eu tenho que desviar, que eu tenho que cortar a volta. É tão triste a gente ter que cortar a volta de alguém, porque a gente não quer encontrá-la, nem mesmo por um segundo.
Veja que pessoa infeliz, não consegue ver o outro por um segundo, não consegue dizer um bom dia, boa tarde, boa noite. É tão difícil, é tão machucado, é tão carrancudo, é tão rancoroso, que por um segundo não consegue dizer oi. Não é para você ir para a casa da pessoa, chamar de melhor amigo, passear, ir para Araguaia com ela, ir para Caldas Novas, ficar lá num resort, um final de semana com aquela pessoa que te traiu, etc. Deus não está pedindo isso, mas a gente tem que ser capaz de ser livre, viver bem, em paz diante desta pessoa que nos feriu. Para que perdoar? Para a gente ser feliz. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados, como nós vimos na parábola. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? Na parábola, o patrão chama este empregado de perverso, empregado perverso. E é assim que a gente entende. Quando nós ouvimos essa parábola, a gente acha um absurdo. A pessoa acaba de ser perdoada e sai para a rua e começa a sufocar o irmão, joga ele na cadeia por causa de 100 moedas. A gente olha aqui e a gente fica indignado com o que este empregado faz, não é verdade? Vocês que prestaram atenção no Evangelho, vocês, quando ouviram aqui essa história, não ficaram indignados? Não sentiram assim uma raiva de ver esse cara fazer isso? Ele que acabou de ser aqui compensado, compensado com o perdão da sua dívida, não teve coragem de perdoar. A gente acha, mas a gente não fica indignado quando a gente retém o perdão. É a mesma coisa. Este empregado perverso somos nós quando não perdoamos, quando dizemos assim, perdoar é coisa de Deus, ou quando dizemos assim, eu não perdoo, morro, mas não perdoo, e fica carregando aquela pessoa morta dentro de si, aquela pessoa que fede, aquela pessoa que incomoda, aquele trem que não deixa a vida fluir, que não deixa a vida caminhar, que não deixa a vida deslanchar, que nos fecha em nós mesmos. É uma pessoa perversa, um empregado perverso, um fiel perverso, um católico perverso, aquele que não perdoa. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que a gente faz? A gente condiciona o nosso pedido, olha, perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Nós precisamos entender a nossa pequenez, a nossa finitude. Quando a gente reconhecer a nossa miséria, a gente vai entender que o perdão é algo pequeno diante de tudo o que Deus fez por nós. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa em Deus, pensa no amor de Deus, pensa na benevolência de Deus para conosco e não leves em conta a falta alheia. Parece algo impossível o que Jesus está pedindo para nós, porque nós aqui que já passamos por situações difíceis, nós que já passamos e eu já passei, eu sei como é difícil perdoar, mas também sei que não é impossível, porque eu já perdoei várias vezes e também já fui perdoado tantas outras, até mais, sobretudo por Deus, é claro, todos os dias, em cada confissão. Perdão não é fácil, o perdão não é um caminho largo, não é o caminho mais fácil. A porta estreita do perdão precisa ser enfrentada, mas é a porta que nos leva para a libertação, para a paz interior, para viver com dignidade a nossa vocação de filho de Deus, a nossa vocação de cristão. Então que o Senhor nos ajude, Ele que pede,
que devemos perdoar? 70 vezes 7, ou seja, sempre, 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 sempre. Ele que pede isso para nós, que para nós parece impossível, mas sabemos que para Ele não é. Que Ele nos ajude então com a sua graça, não só com os seus ensinamentos, mas com o auxílio do Espírito Santo. Que a gente abandone os nossos rancores, abandone as nossas mágoas, as nossas raivas, que a gente consiga fazer o bem para o próximo, que a gente consiga não falar mais mal daquele que nos ofendeu, fofoca, a discórdia, os mexericos, que o Senhor elimine tudo isso da nossa vida, nos liberte desse estilo de vida que não é o estilo do cristão, que não é a vida que Deus sonhou para nós. Que Ele nos ajude. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Façamos o nosso ofertório. No altar do Senhor, coloquemos a nossa vida, a nossa família, também os nossos rancores e as nossas mágoas, para que assim como Deus transforma o pão e o vinho em corpo, sangue, dom para nós, transforme também as nossas misérias em dom para a nossa família, para a nossa comunidade, para a igreja. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas,
para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho Geraldino Alves Rodrigues, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros irmãos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
não sou igual. Todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um minutinho para os rápidos avisos. Terça-feira, nós teremos a missa de Nossa Senhora das Dores. Nessa missa nós vamos também impor o escapulário sobre aquelas pessoas que se prepararam na formação. Você que não se preparou para receber o escapulário, participe da missa, conheça a devoção do escapulário e em outra ocasião você vem também para receber o escapulário. Então, terça-feira, às 19 horas,
missa de Nossa Senhora das Dores com a imposição do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Domingo próximo domingo, nós teremos um aniversário do Padre Geraldo. Nós vamos fazer um almoço, vamos vender este almoço em benefício da construção do salão paroquial. Então vocês já devem estar sabendo, e eu quero fazer um apelo que todos comprem este almoço, compre lá para sua casa, para os seus parentes, ajude a vender, e vamos vender com antecedência, para a gente não ficar apertado lá na hora, né, faltando comida ou sobrando comida demais. Então procure os coordenadores, aqueles que estão vendendo, na secretaria paroquial, durante a semana, ajude a vender, e vamos fazer este almoço em comemoração ao meu aniversário, mas em benefício do salão paroquial. Então é uma ocasião que a gente encontrou de fazer este almoço para o nosso salão. E como eu já disse, se tiver alguém com interesse de me dar um presente, eu estou aceitando. Às vezes você quer me dar uma meia, ou um sabonete, ou um perfume, ou uma Ferrari nova, não tem problema. Mas eu peço que você me dê em dinheiro. Por quê? Porque também eu vou destinar para o salão. Para mim, eu não estou precisando de nada, graças a Deus. Mas se você quer me dar um presente, coloque no envelope. Pode também me dar tijolo, pode me dar cimento, né? Isso vai ser bem útil para o nosso salão. De repente, você quer me dar lá um saco de cimento, escreve lá um vale cimento. Eu vou ficar muito satisfeito com este presente. Combinado? Combinado ou não? Então tá bom. Então vamos ver se eu vou ganhar presentes mesmo neste domingo. Meu aniversário é na quinta-feira, mas nós vamos comemorar no domingo. É claro, se você comprar a refeição, já estará me presenteando, eu fico satisfeito. Se você não pode comprar, se você não pode dar presente, reze uma Ave Maria pelas nossas obras, reze uma Ave Maria por mim, para que eu persevere até o fim neste compromisso, nesta obra, nesta missão, neste meu ministério. Então eu conto com vocês nesta semana para rezar por mim e para nos ajudar com este almoço. Também, próximo domingo é o domingo do dízimo. Então é o dia de nós devolvermos o nosso dízimo, da gente colocar no envelope e vir aqui alegremente, colocar diante do altar do Senhor o nosso dízimo. Então não vamos nos esquecer, domingo que vem é o domingo do dízimo também. Mais uma vez, obrigado, Marcos, pela presença, Diácono Marcos. Em outra ocasião, nós te esperamos aqui para celebrar a Eucaristia por nós. Vamos ficar em pé, rezar uma Ave Maria pelo 7º dia de Geraldino Alves Rodrigues, pelos seus familiares, por todas as famílias enlutadas, pelas pessoas doentes, pela ordenação sacerdotal do diácono Marcos no sábado e dos outros também diáconos. Coloquemos todos no coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Agradeço a todos que compraram o bingão da Diocese. Nós vendemos todas as cartelas, pela primeira vez, eu acredito. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado pelo esforço, pela generosidade de cada um. Deus lhes pague. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hoje é tempo de louvar.